Você já parou para pensar quantas decisões da sua vida foram tomadas antes mesmo que você tivesse consciência de que poderia escolher? Desde o primeiro respiro te colocaram num trilho invisível e te disseram que era o caminho certo. O que vestir, como se comportar, o que é bonito, o que é feio, o que é aceitável, o que é sonho demais. Não perguntaram o que você queria. Te ensinaram a obedecer desde cedo. Somos moldados por um sistema que não quer indivíduos. Quer peças. Peças que se encaixem, que funcionem, que sigam o manual sem fazer barulho. E esse manual ele é passado, de geração em geração, como uma herança silenciosa. Uma cartilha de normas não escritas que dizem o que é sucesso, o que é fracasso, o que é demais para alguém como você. Te fizeram acreditar que seguir regras é virtude, que ser bem comportado é ser digno, que questionar é ser rebelde, que sonhar alto é ser ingênuo. E assim, sem perceber, você foi treinado para ser conduzido, para andar pela vida com um roteiro que não escreveu. E o mais cruel é que a maioria vive assim até o fim, cumprindo um papel que nunca escolheu, dentro de um script que alguém escreveu por conveniência, não por verdade. Esse script invisível não é apenas uma narrativa, ele é uma prisão. E só há um jeito de escapar: enxergá-lo com clareza, rasgá-lo com coragem e escrever, pela primeira vez, sua própria história. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que você não chegou à mediocridade por acaso. Ela foi programada em você como um sistema operacional rodando em segundo plano, treinado para obedecer, para não incomodar, para se adequar. Desde a infância, o condicionamento foi sutil, porém constante. Não foi o alto. Não questione. Não erre, não tente o que ninguém tenta. O resultado, uma mente programada para sobreviver, mas não para conquistar. Te convenceram de que ser normal era o objetivo, que um emprego estável, contas pagas e algum lazer no fim de semana era o auge. Mas não é. Isso é só o mínimo. O mundo te treinou para ser funcional, não para ser grandioso. Você foi ensinado a temer o julgamento mais do que desejar a própria evolução, a abaixar a cabeça quando seu coração queria gritar, a duvidar de si quando seu potencial pedia ousadia. E é aí que começa a prisão. Você aceita regras que nunca escreveu, repete padrões que nunca testou, segue um fluxo que te afasta de quem você realmente é. E tudo isso travestido de responsabilidade, de maturidade, de prudência, mas no fundo é medo. Medo de sair da média, medo de mostrar que pode mais, medo de se tornar o que nasceu para ser. Agora, você precisa decidir. Vai continuar sustentando esse teatro confortável, porém vazio, ou vai romper com tudo e escolher um novo caminho? Porque a mediocridade não some por acaso. Ela só vai embora quando você a demite com força. E essa força já está aí dentro. Chega um momento em que o barulho do mundo já não abafa mais o sussurro da alma. Um ponto em que o incômodo de viver no automático se torna maior do que o medo de mudar. É quando o desconforto deixa de ser passageiro e se transforma em um sinal claro. Algo dentro de você está tentando acordar. Não importa o quanto você tente manter as aparências ou justificar a rotina menos por dentro. Janal da Maze é o começo do rompimento silencioso. Você percebe que algo está errado, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. Talvez seja o vazio depois de um dia inteiro produtivo. Ou a sensação de que está vivendo no replay, repetindo as mesmas ações, as mesmas falas, os mesmos. Talvez seja a dor sutil de perceber que os sonhos foram sendo adiados até virarem memória. Esse despertar não vem com fogos de artifício. Ele vem com uma inquietação que não passa, com uma pergunta insistente. É só isso? E se você está lendo isso agora, é porque já começou a ouvir essa pergunta, porque já sente que o que tem vivido não é o bastante. Não porque você seja ingrato, mas porque sua alma sabe que foi feita para mais. E aqui está a chave. Não ignore esse chamado. Ele é raro. É sagrado. É o início da revolução silenciosa que transforma observadores em protagonistas. Você aprendeu a calar a própria voz para não parecer demais, a se esconder na multidão para não ser apontado, a engolir seus sonhos para caber no molde que os outros desenharam. E o mais perigoso disso tudo é que você nem percebe que isso se tornou automático. Tantas vezes você deixou de agir por medo do julgamento. E nem chamou isso de medo. Chamou de cautela, chamou de estratégia, chamou de não é o momento. Mas era medo. Quantas oportunidades você deixou passar porque a dúvida falou mais alto do que a coragem? Quantas vezes você preferiu se encaixar, seguir o padrão, evitar o desconforto de ser diferente? Quantas ideias ficaram no papel? Quantas versões suas você matou antes mesmo de deixá-las nascer? A verdade é dura, mas libertadora. Você se acostumou a evitar. E cada vez que evitou, reforçou a prisão invisível do está bom assim. Só que seu potencial não quer saber do que é confortável. Ele grita, ele empurra você contra as paredes que você mesmo ergueu.
E agora que você está consciente disso, não pode mais fingir que não sabe. O medo pode até continuar ali, mas agora você já sabe o nome dele. E quando você nomeia o medo, ele perde o poder de comandar seus passos. Desde pequeno, te disseram como pensar, o que seguir, o que é certo e o que é perigoso demais. Disfarçaram obediência de virtude, disfarçaram conformismo de segurança, e dia após dia foram moldando sua visão de mundo como se não existisse alternativa além do comum. Você não percebeu, mas foi condicionado, treinado para obedecer, repetir, se adaptar. A escola te ensinou a decorar, não a questionar. A sociedade te ensinou a competir, não a criar. O sistema te premiou quando você se comportou e te puniu sempre que ousou pensar diferente. Assim se constrói a normalidade, pela repetição silenciosa da mediocridade. Todo mundo fazendo igual, todo mundo evitando se destacar, todo mundo correndo atrás das mesmas promessas vazias de sucesso, sem nunca se perguntar de onde vieram essas ideias. E o mais cruel é que tudo isso foi apresentado a você como se fosse escolha, mas não era. Era programação. E você está começando a enxergar que esse normal é uma ilusão, uma que não serve para quem nasceu para construir o próprio caminho. A mediocridade não foi um acidente, foi ensinada, instalada, reforçada todos os dias. Mas agora que você enxerga isso, você tem o poder de recusar. De reprogramar do Escriver, você podia ter parado no início, mas não parou. Podia ter ignorado, mas algo em você quis mais, porque lá no fundo existe uma voz abafada há anos que começou a despertar. Essa voz é sua essência, é sua alma pedindo espaço, é sua grandeza exigindo presença. Agora, a escolha está diante de você. Ou continua sustentando o roteiro que escreveram para você, ou toma a caneta nas mãos e começa a escrever o super. E não importa quantas vezes tentaram te convencer de que não dava, do que era tarde, de que era difícil demais, você chegou até aqui. E isso já diz muito. Você não é medíocre. Nunca foi. Só foi condicionado a pensar pequeno. Mas agora está rompendo e está acordando. E isso, meu amigo, é o começo de uma vida com propósito, com verdade, com direção. Se essas palavras mexeram com você, não guarde isso só para si. Se inscreve agora no canal. Porque aqui a verdade não é censurada. A mentalidade é levada. E a ação é prioridade. Deixa seu comentário aqui embaixo, me conta o que mais te tocou. O que acendeu aí dentro. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque o mundo precisa de menos gente adormecida e mais gente desperta. Obrigado por caminhar até o fim. Agora siga com firmeza. Essa nova história está apenas começando.